Bom, muito obrigada, Yoshiko-san, pelas は palavras い、ありがと iniciais. Arigatou, né? Eu う。はい、agradeço mais uma vez a Nipocultura pelo convite, pela confiança para mais esse evento, que é Japão, tradições e costumes, né? Como uma forma de disseminar, de levar ao conhecimento parte da cultura japonesa. Então, muito obrigada. Né? E agora a gente está fazendo isso mais massivamente com o uso da tecnologia. A gente não alcançava pessoas de tão longe e agora conseguimos estar junto, mais próximos das pessoas de outros estados e de outros municípios. Então, é realmente muito bom. E eu também agradeço você, né, que tirou esse tempinho para estar aqui com a gente, fortalecendo essa egrégora de bem-estar, de bom convívio, bons relacionamentos e amizades que surgem do conhecimento e da admiração pela cultura japonesa. Como já dito, o nosso assunto é o sástico, que nasceu da necessidade, da pobreza, da penúria. Parece forte essa palavra, mas é justamente isso. E que ao longo do tempo se transformou em arte, que caracteriza tanto os japoneses. E é uma arte, curiosamente, muito apreciada por muitas pessoas e também em muitos países. Aí a gente, né, se pensa assim, se pega pensando, mas como assim, né? Nunca nem tinha ouvido falar isso. E eu também não. Até que há 2 anos atrás, a Silvana me fez a fatídica pergunta, né? Marisa, você sabe bordar sático? E desde o dia dessa pergunta, nossas vidas mudaram. Não tem um dia que a gente não pensa, não se encanta e tem vontade de perseguir, continuar a pesquisar ainda mais esse bordado. O que é, afinal de contas, e como ele nasceu, ok? Vou convidar vocês, antes de falar do bordado, para a gente fazer uma pequena viagem no tempo e no espaço, ok? E quando a gente vai fazer uma viagem, qualquer que seja, para outro país, a gente costuma ler cuidados, né? Advertências, para não cometer erros no outro país. Nesse caso, também, importante a gente lembrar que quando a gente fala Japão e japoneses, da mesma forma, queria que vocês tomassem um cuidado quando a gente fala de Brasil, carnaval e futebol. Realmente são as paixões nacionais, mas nem todo mundo adora tanto assim, não é? Então, quando a gente falar de Japão, de japoneses, eu só peço um pouquinho de cuidado. Né? Não é melhor, não é pior, só é diferente. E para cada pessoa, um olhar diferente também. Porque, afinal, como dizia Goethe, Kant, né? O alemão Kant, ele falava assim, olha, as coisas não são como elas são, mas como nós as vemos. Então, só espero que pequeno cuidado nessa pequena viagem. A Clarissa vai nos ajudar aí, vai nos apoiar com os slides. Aqui eu peço, né, para então fazer essa transição para a gente, né? Quando você pensa em Japão, qual a imagem que lhe vem à mente? Dá uma pensadinha aí. Hoje eu só penso em sástico, Marisa. O que você pensa, né? Muitas pessoas, eu penso no samurai, aquele guerreiro forte. Marisa, eu já posso compartilhar, né? Nós estamos no vermelhinho. Pode sim, por favor, Clarice. Né? O que vem à sua mente, né? O vermelho, o forte do samurai, ou a suavidade da geisha, aquela pele clara, né? Suavidade. Ou você pensa no harakiri, muito forte essa imagem, né? Ou na suavidade da cerimônia do chá, como temos aqui em Florianópolis com a senhora Teresa, né? Que nos representa.
ou ainda origami, né? São aquelas dobraduras feitas com papel. Quanta coisa existe, né? Que realmente o Japão é um país de contrastes, como diz Ruth Benedict, que é uma socióloga que escreveu um livro muito interessante, por sinal. Ele tá aqui, eu deixei aqui justamente para mostrar para vocês, né? O livro é este, o Crisântemo. Fica ao contrário, hein? É o Crisântemo e a Espada, tá? E ela trata justamente disso, que é um país muito rico e que vai do 0 ao 80, né? Alguma coisa assim. E nesse contexto, da onde sai, então, o bordado? Que a gente falou em penúria, como é que, né, sai a questão da arte nesse caso? Então, vamos fazer a nossa viagem com base nisso, ok? No próximo slide, a gente vai ver que, historicamente, não é, Clarissa? O Japão começou, tem na sua data de nascimento, o registro histórico, como 660 anos antes de Cristo. Bastante tempo, né? Algumas vezes a gente tem na cabeça assim, a questão cronológica da história do mundo e dos povos. Para mim, até então, começava em 1500 com o Brasil. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, o Brasil realmente é um país jovem, de dimensões continentais, né? Um bloco único, cuja grande parte do seu território está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. É um país, como diria Jorge Benjor, abençoado por Deus, né? E bonito por natureza. Esse é o país em que vivemos e que gostamos muito de viver. Então, colocando o pé nisso, eu vou pedir para vocês colocarem o pé do outro lado, literalmente, né? Do outro lado do mundo, onde a gente vai encontrar um país, em relação ao nosso, pequeno. Ele é 22 vezes menor do que o Brasil. Além disso, ele não é um bloco único, ele é formado por um conjunto de ilhas, é um arquipélago com mais de 6.800 ilhas, por aí. Aqui no Brasil a gente tem Florianópolis, Vitória, São Luís, Fernando de Noronha e algumas outras, né? Lá não, lá são 6.800 ilhas compondo essa, como é que eu vou dizer, esse complexo jogo de multidisciplinaridades. É realmente uma cultura múltipla nesse caso. Além disso, então, como está, né, acima do Trópico de Câncer, aquela faixa, é um país que tem temperaturas muito baixas. Inclusive a ilha mais ao norte, que é Hokkaido, já sediou jogos de inverno, né? Então tem que ser um país muito frio. No entanto, conversando há alguns dias com a Chizuru-san, nossa amiga, querida amiga, e conhecemos quando ela, representando a JICA, veio ministrar diversos cursos. Conversando com ela às 10 da noite lá, ou seja, às 10 da manhã aqui, ela estava contando que estava fazendo 38 graus. Imagina durante o dia. Se de noite estava 38, imagina durante o dia quanto estava, não é? Então, que assim, os idosos sofrem muito com o calor nessa época do ano, no verão. Bom, é rico em um monte de coisas e um monte de belezas e, como diz ainda, né, eu copiei o nome do moço aqui, o senhor Hiroaki Kokudai. Ele tem um canal no YouTube muito legal. Ele fez a seguinte comparação, que o Japão tem área, se juntar todas as ilhazinhas, dá em torno, assim, fica um pouquinho de São Paulo. Mas a área habitável, que é outro fator interessante também, a área habitável, ela fica do tamanho do estado do Sergipe. Depois vocês
vão lá e conferem no mapa, né, as dimensões. Eu falo em área habitável porque essas ilhas, elas são vulcânicas e, aliás, a questão não é nem sempre ser vulcânica, né? Mas tem muitos vulcões, são perto de 40, são ativos ainda, e além disso as ilhas são montanhosas. Então sobra pouco espaço, ou vou dizer sobra pouco espaço. Tem uma questão assim de área habitável e cultivável também. Então, nesse contexto, que a gente percebe que é um país de escassez em matéria-prima, não é? Além disso, uma outra coisa que eu queria agregar a isso é que, assim, pesquisas arqueológicas garantem, né, com seus achados e com suas comprovações, que o Japão e as pessoas já habitavam aquele espaço na era paleozoica. Então, lembra daquele filmezinho, o Era do Gelo? Lá já estavam pessoas. Então, essa cultura é realmente muito antiga e que nos traz, né, esse tipo de vivência. Agora, um país com tanta escassez, com tanta dificuldade, né, já que ele também está assentado sobre o encontro de placas tectônicas no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Então, de vez em quando, aquelas placas que estão abaixo do nível do mar, elas se movimentam, formando maremoto, terremoto, os tsunamis, vendavais. Então, aquilo está sempre em constante movimento. Então, que nem tem agora no próximo slide, né? O ideograma para o de cima é o ideograma para crise, dificuldade, e o de baixo é para oportunidade. Se vocês observarem, eles usam tanto uma palavra quanto a outra, usa o mesmo ideograma, né? Então, qual que é a diferença, afinal, entre crise e oportunidade? Metade, 50%. A diferença está justamente naquilo que a gente faz ao enxergarmos, ao vivenciarmos, ao nos depararmos com a crise e com a dificuldade ou com a oportunidade. Como é que se dá isso? Não é? Deixa eu me ajeitar aqui. Como é que se dá isso? Crise e oportunidade. Porque dificuldades fazem parte da nossa vida o tempo todo, não é? E as oportunidades também. Inclusive, dizem que a oportunidade é uma deusa com cabelo bem comprido. E que, às vezes, a gente se depara com ela e tem que agarrar rapidamente, porque senão ela se vai. Aliás, né, como é que é? O cabelo está na frente. Então, depois que ela passa, e ela passa ligeiro, depois que ela passa, não tem mais jeito, porque ela é careca, a gente não consegue mais agarrar. Okay? Então, nesse contexto, né, já tem crise ou oportunidade. Eu pedi para a gente pensar também sobre isso, né? Considerando que tinha esse cenário tão inóspito, de tanta dificuldade, além disso, questões econômicas, políticas, tudo isso que a gente vai lendo ao longo do tempo, mas realmente houveram pessoas que em determinados momentos, por exemplo, um deles, né, Príncipe Shotoku, que naquela época trouxe o budismo, incentivou a vinda do budismo, a permanência, né, do budismo no Japão. E uma outra coisa interessante, que o budismo e o shintoísmo, né, que é o conjunto de crenças, do jeito de viver do japonês, eles se acertaram muito bem. Então, o sincretismo religioso, nesse caso, ele se encaixou e fortaleceu, formando uma trama bem forte, né? E que moldou o caráter do japonês, certo? No budismo e no shintoísmo, eles acreditam firmemente
na natureza divina da natureza. Então, é muito comum ter Deus da árvore, Deus da pedra, Deus do rio, Deus da montanha, Deus para um montão de coisas. Deus do vento, da chuva, do trovão. Assim como uma mitologia, né? Na mitologia grega a gente vê isso também. Então, no Japão, é comum se ter diversos deuses, diversas divindades para cada uma dessas coisas. E aí, nesse contexto, é que surge o conceito de Mottainai, que a gente vê no próximo slide. Certo? Mottainai, deixa eu mudar aqui, porque eu estou fazendo slide. Mottainai é uma palavra japonesa que significa que não tem, né? Não tem. E internamente, para o japonês, significa um grande pesar pelo não aproveitamento total das coisas, né? Um papel que está escrito de um lado só. Puxa, né? Desse lado tá tão branquinho, Mottainai, né? Jogar fora. Ou então, esse lápis aqui é tão bom, né? Mottainai, vamos guardar. Puxa vida. E né, na minha casa era muito comum, a gente usava caderno, resto de caderno, minha mãe arrancava as folhas e costurava para fazer um novo, porque que era pobre, e 2, porque era Mottainai jogar aquele caderno fora. Então era tudo, encapava direitinho, fazia direitinho. E com as roupas também era dessa forma, né? Não é só lá no Japão e não é só lá nos antigamente, né? Aqui também a gente ganhava roupa das primas, que já tinha ganhado das outras primas, que vinha para a irmã, e assim ia seguindo. Então, dessa forma, a roupa no Japão, naquele período, era um bem muito escasso e muito necessário. Assim, uma mesma roupa, ela era usada pelo pai, né, pelo chefe da família, e se ele pôde usar durante toda a sua vida laboral, essa mesma roupa, então, poderia ser usada pelo seu filho. Né? Quando a roupa não dava mais para sair de casa, né, para passear, ela virava roupa de ficar em casa. Depois, parte daquela roupa virava tecido para lençol, colcha, ou então para fazer capa de futon, capa de cobertor, né, como a gente tem aqui. Quando o tecido não dava mais, ele era usado para fazer capa de travesseiro. Quando não dava mais, era usado para fazer pano de limpeza. Quando não dava mais, ele era usado para limpar chão, né? Assim por diante. Então, no mundo de muita necessidade, de muita penúria, as coisas vão sendo aproveitadas. E quando existe esse respeito profundo pelas coisas, mais ainda. Além disso, Mottainai não diz só em relação a coisas, mas também a oportunidades, fatos, e também a pessoas. Porque é Mottainai a gente ir para uma faculdade e não prestar atenção na aula. Ir para a escola, né? E não prestar atenção na aula. É Mottainai quando a gente sai, né? E não aproveita essa natureza tão bonita que a gente tem perto da gente. E é Mottainai também quando a gente tem pessoas tão queridas e de repente a gente não dá a devida atenção a elas. Isso tudo é passageiro, né? Tem um conceito do budismo que fala, né, da impermanência das coisas. Então, se a gente vai juntando esses pedacinhos, a gente consegue entender
minimamente o que é o motainai. Né? Então, o japonês escuta muito isso, né? Quando a gente é criança, vocês que são descendentes talvez tenham ouvido bastante. Ah, motainai, né? Puxa, né? É uma pessoa tão estudiosa, tão capaz e não aproveita. Né? Hoje, esse conceito de motainai mudou um pouquinho, né? Porque, na realidade, as pessoas... A gente não tem, né? No Brasil, a gente... É claro, né? Vou falar Brasilzão, mas assim, aqui perto de nós, a gente não vê pessoas que necessitam muito, como foi no Japão naquela época, que tentei retratar para vocês. Hoje a gente faz o conceito do motainai, mas como uma questão de reciclagem em relação ao meio ambiente. Então, para isso, eu quero convidar a Clarissa para mostrar para a gente, não é? Ela fez um exercício bem bacana sobre motainai, vou pedir para ela contar um pouquinho do trabalho dela e também da sugestão que ela traz. Clarissa? Bom, então, oi. Contigo. Boa noite. Não sei, para quem não sabe, né, eu tô meio que, como falar, organizando, divulgando alguns conceitos, algumas práticas, né, de motainai no Instagram. Eu não digo mais no Facebook porque a minha conta foi hackeada, não tenho mais acesso, então eu conto só do Instagram, tá? E então lá tem várias dicas de como se realiza essa prática. Por quê? Assim como a Marisa disse, né, hoje, no nosso meio, né, não temos mais aquela crise do pós-guerra, né, embora isso realmente exista no Brasil, essas condições, mas não estão tão próximas a nós. Então, mas assim, é extremamente importante nós criarmos essa consciência ambiental, porque se a gente for parar para pensar, o tanto de resíduo que nós produzimos durante o dia, e de acordo com estudos, apenas 3% daquele resíduo é realmente reciclado, né? E não existe motainai maior do que usar um espaço gigantesco de terra para enterrar um filtro, né? Que poderia estar sendo utilizado, poderia estar sendo reciclado, né? E ele está lá, enterrado, que são os aterros sanitários, né? Isso quando estão nos aterros. Pois bem, um dos exemplos que eu trouxe é de um cacepozinho que eu fiz, um vaso, na real. Por quê? Motainai, o que é também? É você colocar em prática, exercitar a criatividade, né? Quando nós temos um objeto na mão, nós sabemos qual que é a função dele, né? E quando ele acaba a vida útil, né, acaba, a função dele já foi, já expirou, quebrou, qual que é o primeiro pensamento que vem? Eu vou descartar, né? Só que aquele objeto, ele pode ser muitas outras coisas. E é aí que entra a criatividade, exercitar esses outros olhares. Então, o que acontece? Aqui em casa nós temos aquele filtro de barro, né, para filtrar água, e usamos... Ué, cadê? Aqui. E nós usamos a vela, né? Eu coloquei aqui porque assim, eu achei que eu tivesse em casa e não tenho. E como eu não sei se todo mundo conhece, né? Porque nem todo mundo usa esse filtro, eu coloquei a imagem. Para vocês verem que aqui, nessa parte de cima, ele é uma cerâmica. Embaixo é plástico. E dentro nós temos como que chama? É um carvão ativado. E tudo isso serve para filtrar a água. Quando eu tive que trocar esse filtro, essa vela, me veio aquela pergunta, aquela dúvida na cabeça. E agora, para onde eu mando, né? Porque ele não é só plástico, ele tem cerâmica, ele tem vários componentes, né? Para onde ele vai. E eu fui fazer umas pesquisas. Daí que me veio a questão do motainai, porque essa parte de baixo que é plástico, a gente pode retirar e enviar para a reciclagem, que ele é um plástico até bom, né? Ele vai ser muito bem aproveitado na reciclagem.
Na parte de dentro que tem, é que agora estou compartilhando, mas talvez vocês não estejam me vendo, tem o carvãozinho, que ele é ótimo para nutrir as plantas, né? Então você joga lá nos vasos, desde que não sejam hortas, nada comestível, porque normalmente a água que é filtrada, ela traz impurezas, e essas impurezas podem ser captadas pelo carvão. E então o ideal é que sejam plantas ornamentais apenas, tá? E a cerâmica, que é esse copinho aqui de cima, eu peguei e fiz um vaso, porque ele é exatamente no formatinho do vaso. Eu vou sair agora um pouquinho, eu vou parar o compartilhamento para mostrar para vocês. Pois bem, aqui estou. Aqui está o carvãozinho, né? São grãozinhos pretinhos, parecem pedras, mas são carvões. E aqui o cachepô. Aqui eu até coloquei uma fita, porque assim, essa vela ela fica nojenta, tá? A água ela vem bem suja, tratada, né? Mas bem cheia de impurezas. Eu coloquei uma fita. E aqui eu coloquei uma suculenta, porque a suculenta ela não exige muita água, né? Depende, porque essa daqui eu já vi que ela não se adaptou muito bem. Ela precisa de um pouquinho mais de água. Eu achava que era como se fosse um copo. Eu não sabia por onde ela passava a água. Só que ela drena, né? É por lá que a água vai entrar pela gravidade e vai passar pelo canalzinho, água filtrada. Então toda a água que eu colocar aqui ela vai drenar, porque ela tem microporos. Pois bem. E aqui dentro eu coloquei a terra e a suculentinha. Na parte de fora, para fazer uma capinha para não deixar assim, né? Fica meio nheca. Eu apliquei o aprendizado que eu tive com a Marisa e com vocês meninas. Olha só, fiz um cachepô de sashiko. Aqui cometi um erro, né? Mas não falem para ninguém, porque faltou pedaço, mas não tem problema, coloco na parte de trás. E eu fiz isso aqui tudo à mão, porque na época não tinha máquina. Hoje eu já tenho uma máquina, a costura vai ficar muito mais bonita. Eu fiz à mão, então se você olhar de perto vão ter várias imperfeições, mas também não tem problema, né? O importante é que ficou uma graça. Então o que aconteceu? Né? Eu vi algumas oportunidades aqui. Como ele é todo reto, fica mais fácil de moldar, né? Um pedaço de tecido, né? Bordei, porque aqui de altura ele tem 9 centímetros e de diâmetro 18, então eu bordei mais ou menos a medida, porque foi tudo a olho, né? E quando eu fui ver faltou, mas tudo bem. E costurei. A única questão é que, como essa cerâmica ela é drenável, sempre que eu molho, ele vai molhar o tecido e eu deixo ele na janela tomando sol, então ele vai desgastar. Aqui não dá para ver muito bem, mas o tecido ele já está perdendo um pouco da cor. Daí, só que assim, é só uma ideia, né? Ideias, são testes que a gente vai fazendo e dando novas funções para os objetos que, a princípio, não teria mais função, estaria só fazendo volume lá no aterro. E é isso, gente. Eu vejo assim, sabe? Hoje eu tenho feito algumas peças de... Ai, olha só, essa daqui é a outra que eu fiz. Eu fiz duas, porque o meu filtro tem 2, né? Tem 2, esse daqui ficou bem legal, porque eu consegui fazer ele inteiro, né? Eu fiz um primeiro, vi que deu errado, não muito certo, mas depois o outro eu fiz certinho. Essa espécie aqui de suculenta, ela se deu bem melhor para essa quantidade de água. Então, assim, a gente vai vendo. Isso aqui eu vou trocar depois, né? Para elas ficarem sempre bem. E depois é só encaixar, bem tranquilamente. Daí, em relação ao sashiko, né? Eu vejo que tudo que tem uma superfície, ela pode ser coberta com tecido, e tudo que tem um tecido, ela pode levar, né, um detalhe em sashiko. Aqui em casa, daqui a pouco vai estar tudo assim. E é isso, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né, de que é possível
vocês escolherem qualquer coisa, sabe? E dar uma nova função para ele. Isso é Mottainai, né? Você estar sempre pensando diferente, né? Falar, isso aqui acabou, não serve mais. Tchau. Não é tchau. O que mais é que eu posso fazer com ele? Que é o que a Marisa falou, né? O kimono que se tornava uma camisa. E sabe que nas fotos de criança, eu vejo que esse conceito de Mottainai sempre esteve presente, porque como nós somos em 3 irmãs, né? Escadinha, então uma roupa ia passando para outra. Eu vi um bodyzinho que eu usei quando era nenê, e quando eu tinha, sei lá, quantos anos, 4, 5, eu usava o body como camiseta. Então, assim, e hoje vai muito além da questão da crise em si, mas está no âmbito realmente do respeito, né? Porque a partir do momento que a gente consegue respeitar o que nós somos, o que nós temos, o nosso ambiente, essa questão da crise vai se distanciando mais, né? E a vida vai ficando mais leve, mais interessante, né? A gente mudar os olhares. É isso, acho que é isso que eu queria falar. Clarissa, foi ótimo te ouvir, viu? Obrigada, tá? Imagina, que agradeço. Tá bom, né? Transformando, eu lembrei do Joãozinho 30, né? Transformando lixo em luxo, né? É isso aí. Então, o Mottainai realmente é esse tipo de respeito as coisas que a gente tem e a gente pode transformar. Aí ali no nosso slide tem lá, né, o arroz de novo, porque vocês sabem que japonês gosta de arroz, né? Começa de manhã cedo. E minha irmã, quando eu era pequena, então, observou que eu tinha deixado arroz no prato. E ela falou assim, olha, você deixou arroz no prato. Tipo assim, né? 3, 4 grãozinhos, né? Comilona. E aí, eu falei assim, tá. Aí ela falou assim, pois eles estão muito tristes. Eles estão chorando aí. Criança, né? Arrozinho chorando, né? Eles estão chorando porque eles não conseguiram cumprir a sua missão, que era de alimentar uma pessoa. Parece, mas não tem voz. É baixinho. Baixinho? Ainda tá baixinho? Ainda tá baixinho? Ou tá bom? Tá bom, perfeito. Tá perfeito. Beleza. Então vamos lá, continuar. Minha irmã falou assim, esse arrozinho aí tá triste, porque não tu conseguiu cumprir sua missão de alimentar uma pessoa. Daí ela falou assim, né? Como assim alimentar uma pessoa? Porque quando ele estava no pezinho dele lá na roça, ele falou assim, quando eu crescer, vou ficar forte, vou alimentar uma pessoa. E ele não conseguiu. Então, por isso ele está chorando. E ele pensa assim ainda, poxa, se eu tivesse ficado lá onde eu nasci, talvez eu pudesse ter virado uma outra planta. E essa outra planta ia dar um montão de arrozinhos, de grãozinhos de arroz, e esses sim iam alimentar muitas outras crianças. Olhei aquilo, né? Criança. Olhei, opa, rapidinho, comi aquele grão de arroz, que ainda estava no meu prato. Então, na realidade, as pessoas, o caráter das pessoas, elas se moldam, às vezes não com o que é falado, né? Mas com as imagens, com o jeito de ser de quem está perto. E a gente agora, como adultos, então, como é que a gente está sendo? Sempre me pergunto isso, né? Que tipo de grão de arroz, né, será que a gente está alimentando, né? Será que a gente está alimentando alguém? Ou não? Não sei. No próximo slide, então, eu vou convidar o Ted para me ajudar, né? O Ted, essa era a história do grãozinho de arroz. E o Ted, então, nosso ajudante, e ele mostra pra gente, então, que essas roupas, aquelas que eu estava comentando antes, elas passavam de pai para filho e que eram muito remendadas. Então, elas tinham remendos, e para remendar, né, com outros tecidos, inclusive, né,
usavam o que a gente chama de borô, né? Porque borô, em japonês, é aquele pano imprestável, não serve para mais nada. Então, assim, borô, borô. Borô, borô, então é pior ainda, né? Que é ruim, ruim mesmo, né? Tá acabado. Mas esse boro, que hoje, inclusive, empresta seu nome, né, a uma tendência da moda, naquela época foi por necessidade. Porque eles não tinham nem onde comprar, nem dinheiro para comprar, nem nada. Aquilo era necessidade. Então, os pedacinhos, eles eram recolhidos e guardados, sempre que possível, e então eles eram remendados, né, costurados as roupas. Nos lugares que batia mais sol, o sástico nasceu como o ponto alinhavo, que a gente chama, né? Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Né? No ponto que pegava mais sol, eles faziam costuras de reforço. Então, o sástico, ele foi usado para remendar, para costurar, para juntar um tecido no outro, para tornar a roupa mais quentinha, para também, curiosamente, para resfriamento. Com esse negócio de muito terremoto, tufão, vendaval, as casas pegavam fogo, então existiam bombeiros, que eram as próprias pessoas. E essas vestiam roupas costuradas, né, umas às outras, com sástico, e elas eram molhadas para que a pessoa aguentasse mais tempo dentro do fogo para salvar o que era necessário. Além disso, né, o sástico, ele tinha assim, múltiplas funções, como reforço, resfriamento, aquecimento, e também era usado decorativamente. Porque naquela época existiam regras sociais, e os trabalhadores, né, porque a gente imagina assim, Japão usava vermelho, roupa vermelha de seda, manga comprida, bordada em dourado. Não, os trabalhadores usavam, em geral, o azul, né, o cânhamo tingido de azul, o azul índigo, que é uma planta cuja tinta diz espantar insetos e cobras. Então, além de tingir, ela dava também esse reforço contra os bichinhos, né? Então, por isso, o azul e o branco. E naquela época, pela regra social, além dos trabalhadores não poderem usar cores vibrantes, nem ter dinheiro, porque era pobre pra caramba, né? Eles bordavam suas roupas, reparavam suas roupas, e aí, pelo capricho individual daquelas mulheres, né, que no inverno não iam para o trabalho fora e ficavam em casa reparando as coisas do lar, elas começaram a dar formatos, usavam padrões. Inicialmente, padrões daquilo que estava próximo a elas, né? Como a Clarissa falou, aquilo que a gente vê, o nosso olho aponta para aquilo que a gente está buscando, seja o belo, né, o verde, o amarelo. Se você fala assim, eu quero ver flor azul, tem. Eu quero ver flor amarela, mas pinta assim, um monte de flor amarela. E essas pessoas, ali no seu cotidiano, o que elas mais viam eram os cestos de bambu. Então, há padrões de cestos de bambu. Elas viam um cesto, como é que chama? Seca, também de bambu. Elas viam pássaros, árvores, flores, né? Viam também nas suas crenças do shintoísmo e do budismo sinais, né, que poderiam ser, que traziam sentimentos e um desejo auspicioso para quem vestisse aquela roupa. Então, por exemplo, né, desse lado aqui, o TED tem o ponto alinhavo, que deu origem ao sástico. E desse outro lado aqui, né, esse pontinho mais... No Ocidente a gente fala que é ponto mais, né? Já é auspicioso, porque é mais, né? Coisa boa. E ele representa o ideograma 10, Ju, né? Ju, 10. E aí, tudo bem?
beleza, 10. Então traz o desejo auspicioso para quem usa essa roupa. Então, esses padrões eles foram nascendo e foram desenvolvendo a partir daquela necessidade para o uso, com o desejo profundo de que aquela pessoa amada que fosse usar a roupa tivesse essa boa proteção, né, essa boa vibração. E o que é interessante também, que assim, além dos paninhos, né, existe uma frase também que vocês vão ver lá no finalzinho, que fala, se você tem, um ditado popular japonês, que diz assim, se você tem um paninho, né, um pedacinho de tecido, que dá para embrulhar 3 grãozinhos de soja, então você deve manter, porque ele é precioso. Ok? Vamos para o próximo slide, então, né? No próximo slide, que era o da Clarissa ali, né? A gente vê, nós vamos falar então desses padrões que eu comecei a comentar com vocês, ok? Aí fixa então nos padrões, né? Que falei da contemplação da natureza ou de elementos esotéricos, né? Que é da deidade, das plantas, das árvores. Vamos lá para o próximo slide, que traz um pouquinho desses padrões. Então, aí, nesses padrões, eu não vou me ater exatamente a eles, mas a gente tem, assim, ali no cantinho superior, aquele redondinho, são as ondas azuis do mar, porque é um arquipélago, né? Então, as pessoas conviviam muito fortemente com o mar. Em seguida, ali do ladinho dele, tem uma variação das ondas, né? Só que ele é mais, como é que chama? Retinho, né? Não é curvinho. E esse retinho, esses losangos, tem um outro significado também, porque traz nele, o losango tem a imagem do diamante. E o diamante é uma presa preciosa, né? Então traz também um bom sentimento. Aquelas mulheres, elas não bordavam só porque precisava, né? A sutil diferença entre a gente fazer aquilo que precisa ser feito e a gente dar o nosso toque especial. Essa semana alguém disse para mim assim, Marisa, cozinha com amor que dá tudo certo. Vamos costurar, bordar para dar tudo certo. E esse bordado e essa costura, essas mulheres faziam porque precisava, mas também porque queria deixar bonitinho, porque era vergonhoso, né, usar uma roupa remendada. Mas se era remendado bonitinho, com florzinhas, acho que fazia um pouquinho da diferença. Então, nesse gráfico, a gente vê ali, né, como é que chama? Cerca de bambu, e tem um outro ali embaixo também, né, mais embaixo que tem os losangos, de novo, o triângulo, e em seguida dele ali, que tem aquelas circunferências, que inspiram os 7 tesouros do budismo. Então, já é de novo ali um motivo, né, com cunho espiritual. No próximo slide, que a gente pode seguindo aí, né, a gente vê também outros padrões, e aí volta a dizer, né, o azul, a linha azul e o tecido azul e a linha branca. E assim, romanticamente a gente fala, né, e essa linha branca no fundo escuro remete a neve, né, caindo. Meio romântico isso, né? Bom, aí tem, né, os arroz, os agricultores e tudo mais. Nosso tempo está acabando, então vamos adiante um pouquinho. O próximo padrão, que é esse aí, rapidamente, né? Ele é o Masu-Tachi, né? E é essa vasilha quadrada que era usada para medição. Então, também para usar para tomar, né? Também saque, né? E esse aqui, essa semana, o senhor Yoshihiko, que nos assistiu também hoje, ele explicou. Porque se vocês repararem, ele tem três divisõezinhas, né? Um pequeno, um médio e um grande. Mas quando eu li a primeira vez, né, a explicação do livro dizia que estava relacionado ao trabalho também, a
significância do trabalho, né, do pai, da mãe e do filho. Cada um contribui de acordo com a sua possibilidade, né? Não é melhor, não é pior. É um retrato. Mas essa semana, o Yoshiko-san falou pra gente assim, olha, tem a ver também com o céu, né, as instâncias, né, do céu, da terra e o ser humano, né, a instância espiritual. Então, a gente vai agregando aí conhecimento, né? O próximo também é do ideograma japonês, tá? Que significa campo de arroz, porque é um elemento muito presente na cultura japonesa, ok? Tá ali, né, do ladinho a figura, vocês conseguem ver, bem legal. O próximo que eu trouxe para vocês, deixa eu ver aqui que eu tô acompanhando no computador também, tá? O próximo que eu trouxe para vocês é esse do Maru Bishamon, né? Bishamon ou Bishamonten é uma das deidades, das 7 deidades do shintoísmo japonês, importado do budismo. E esse deus, ele usava um cinturão bordado com esse motivo. Então, por isso ficou conhecido como Bishamon, Bishamonten. Vocês vão encontrar diversas variações, uma mais bonita que a outra. E ele tem o desejo auspicioso, né? Porque Bishamonten, ele é Deus que protegia Buda nas suas andanças. Então, traz coragem, energia, força de vontade. Muito auspicioso, ok? O próximo ali, rapidinho, é o nosso querido Asanoha. Asanoha é uma planta, né, que em português significa cânhamo. E o cânhamo, ele é uma planta usada naquela época para fazer tecido, né? E é uma planta que cresce muito rapidamente, ela é vigorosamente e forte. As suas fibras, elas são bem fortes, bem resistentes. Então, esse motivo, ele é amplamente usado, principalmente para roupas de recém-nascidos, com desejo, eu adoro essa palavra, auspicioso, que a criança também cresça, né? Saudável e forte. Ok? A gente tem mais algum? Não, tem aquela frasezinha, né, que eu falei para vocês, aquele ditado, né? Se você tem um pedacinho, guarda, porque ele vai ser importante, né? Tá bom? A seguir, a gente tem umas fotos, nós temos umas fotos para vocês. Esse é do encontro presencial, porque esse grupo começou a abordar junto em 2019, nossa sede ali na Escola de Arte de Florianópolis, na Alvo de Brito. Agora a gente está fazendo só virtual, né? Mais uma fotinha ali do nosso encontro, as bordadeiras lá na Escola de Arte sempre nos receberam, meninas sempre nos receberam super bem. Em seguida a gente tem a imagem talvez vocês se enxerguem aí, né? Dos nossos encontros virtuais, que continuaram acontecendo durante este ano, religiosamente, às sextas-feiras, né? Junto com a Eneida e a Silvana. O encontro foi crescendo, a gente foi aprendendo também, foi uma oportunidade ótima para a gente aprender, perder medo da tecnologia, e tá aí, é uma galera forte bordando junto, né? Em seguida tem ali os contatinhos, mas você já tem agora, né, o contato do WhatsApp da Risai. Não vou nem falar, né? Que organiza tudo na nossa vida. Obrigada, Risai. Show, né? Obrigada. E em seguida, vou pedir para Clarissa, né, já ir passando, dando um tempinho só para vocês e curtindo as obras. Essas obras aqui, todas foram feitas durante este ano. Isso é produção, é fruto do trabalho, da dedicação,
Bem, das queridas amigas que encontramos às sextas-feiras, das pessoas que nos incentivaram a continuar, a abordar e conversas. A gente pode Travou a Marisa. Tem trabalhos lindos, né? Vamos ver o que acontece com a Marisa. Eu vou deixar o último slide para ela falar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vi que a Wanda quer ver o TED, né? Acho que a Marisa saiu e ela vai entrar de novo. Mostrar o TED com mais detalhe da roupinha, do kimono dele. A Wanda, fã do TED, né? Vocês fizeram muitas coisas muito bonitas mesmo. Eu fiquei até sem jeito, assim. Então, a gente no presencial, acho que não produzimos tanto, né, Silvana? O pessoal fica quietinho ali nos encontros virtuais e, meu Deus, eu falei para Marisa, olha só que bacana, né? Porque a gente mesmo ficou bastante surpresa de ver tanta coisa que o pessoal estava fazendo. Estela, acho que mostrou muito pouco. Ai, ai. Verdade. Deixa eu ligar para Marisa. Ô, Clarice, acho que você pode deixar naquele slide do agradecimento, aí o pessoal vai lendo. Vamos ver se a Marisa consegue entrar. Posso ler também, né? A Marisa escreveu esse texto aqui, agradecimento, né? Esta é uma ação coletiva que só foi possível pela dedicação bondosa, perseverante, criativa e generosa das pessoas. Por isso, agradecemos nossos antepassados que um dia sonharam e vieram para o Brasil, que com sua gente maravilhosa acolheu famílias de imigrantes japoneses. As funcionárias da Escola de Artes de Florianópolis, que nos receberam sempre com um sorriso, ao Encontro das Arteiras, formado em 2019, juntos demos nossos primeiros passos construindo essa história, e que hoje é composto por pessoas de outras cidades e estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná. A todas as pessoas que passaram pelo grupo e não fazem mais parte dele, elas também deixaram seu legado, sua contribuição. Nossos familiares e amigos que nos incentivam e se alegram com nossa felicidade a cada descoberta e ao ver cada trabalho sendo feito. Marisa, ali o seu agradecimento. Eita, tá bom. Vocês conseguiram passar as imagens? Rapidinho, né? 19h59, estamos no nosso prazo já, né? Uhum. Tava comentando que a gente ficou espantada de ver como a produção de todo mundo, né? Que quando é no presencial, a gente vai vendo as pessoas bordando, mas, nossa, a Marisa falava, olha quanta coisa e sai. Né, Marisa? Bem bonito, né? Muito obrigada, viu? Então,
Nossa, Ted. obrigada para todo mundo, né? Ted. Então, assim, mostra bem direitinho, a parte da frente, olha, os ó, detalhes, né, dos bordados, todo, ó. Acho que pode Muito fixar a legal. Marisa para poder ver melhor. É muito legal, olha. Então, o Ted Com, né? Então, eu realmente, eu não sei se vocês chegaram a perceber os detalhes, mas assim, ali a gente pôde vivenciar, eu vou ler aqui, porque agora eu não estou vendo mais as imagens, né? A gente viu ali alguns padrões, né? A gente viu cerca de bambu, vimos a flor do caqui, que também é uma história muito bonita. Vimos também os moyozashi, né? Casco de tartaruga, que é... Como que chama? Casco de tartaruga para longevidade. Né? Tsuru, que a Wanda também colocou no seu trabalho, da longevidade, né? Um pássaro tão representativo da cultura japonesa, tantos outros. E eu tinha me prometido de não falar nomes, e acabei soltando um, mas realmente, gente, de coração, de todos os trabalhos, ficamos impressionadíssimos. E esse realmente, eu gostaria de ler o agradecimento, porque não sei se vou conseguir só falando, né? Eu realmente agradeço os nossos antepassados, porque eles tiveram esse sonho, sonharam em busca de algo melhor, e fizeram acontecer, né? Eles vieram, com todas as dificuldades eles vieram. E graças a isso a gente está aqui nesse lugar maravilhoso que a gente vive com essas condições, né? Agradecemos também ao Brasil e aos brasileiros que receberam nossos antepassados. Show, hein? Vocês são top, né? Muito show. Agradeço, porque toda vez que a gente chegava lá na escola de arte, as meninas sorriam, entregavam a chave e perguntavam alguma coisa para a gente. E isso não tem preço, né? É tudo de bom. Eu agradeço também o encontro das arteiras, aquele grupo inicial que acreditou, que sonhou junto, vamos fazer a cada descoberta. Né? Foi muito bom. A gente não sabia fazer também. E a gente foi descobrindo junto e também motivadas pela ansiedade, pelo desejo, pelo anseio de fazer algo bonito, belo, bom e verdadeiro. Ok? A todas as pessoas que passaram pelo grupo, tem um monte de gente que passou pelo grupo. Não vou nominar para não cair no erro, né? Mas de vez em quando a gente pensa nelas e no quanto elas contribuíram. Né? As meninas que entraram agora, em 2019, a gente parece que se conhece de muito tempo também, né? Então, muito obrigada. E por último, né, as nossas famílias, maridos, filhos, vizinhos, amigos, que se alegram com a nossa felicidade. E se alegram em ver todo o rico conhecimento que essa cultura milenar, que esse jeito de encarar as coisas fez toda a diferença. Então, tá aqui o TED para falar, né, para vocês todos. Arigatou gozaimasu, né? Mata, né? Rainen issho ni sashiko shimashou, né? Então, muito obrigada e espero de coração, né? Que ano que vem a gente possa abordar junto novamente. Muito obrigada.